Olá galera, eu sou o professor Cadu e nesse encontro de hoje nós falaremos sobre polígonos inscritos e polígonos circunscritos. Antes de mais nada, vamos entender o que essas palavras esquisitas significam. A palavra inscrito na matemática se refere a alguma coisa que está dentro da outra. A palavra circunscrito se refere a alguma coisa que está fora da outra. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho um polígono inscrito a uma circunferência, eu estou dizendo que eu tenho um polígono dentro de uma circunferência. Como aqui eu tenho um triângulo equilátero inscrito à circunferência, um quadrado inscrito à circunferência e um hexágono inscrito à circunferência. Quando eu falo que eu tenho um polígono circunscrito a uma circunferência, é exatamente essa mesma relação, só que agora é a circunferência quem está dentro. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo circunscrito a uma circunferência, um quadrado circunscrito a uma circunferência e um hexágono circunscrito a uma circunferência. Nesse nosso encontro de hoje, nós falaremos só sobre polígonos regulares, que são os casos mais importantes de polígonos inscritos e de polígonos circunscritos. E a ideia para hoje é fazer uma relação em cada um desses três casos e desses três casos do lado do polígono com o raio da circunferência. E vocês têm que me ajudar para isso. Vamos lá? Nessa primeira situação, eu tenho um triângulo inscrito a uma circunferência. Como esse triângulo, eu já disse anteriormente, é regular, os seus três lados medem L, ele é um triângulo equilátero. E eu quero saber a relação desse raio R da circunferência com o lado do polígono. A melhor maneira de você concluir o valor desse R é, notem que se você continuar prolongando esse R até chegar nesse outro lado, você vai acabar formando a altura do triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero é dada pela expressão L raiz de 3 sobre 2. Como esse ponto é o baricentro, ele divide essa minha altura na razão de 2 para 3. Para esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço é 2/3 do seu total. Então eu posso falar que o raio é 2/3 da altura. Ou seja, 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Esses dois cancelam, vai dar L raiz de 3 sobre 3. Se o polígono for um triângulo inscrito, o raio é L raiz de 3 sobre 3. E se o polígono for um quadrado? Mais simples ainda. Vejam, vocês conseguem perceber que esse raio, se ele for colocado de novo aqui, ele forma a diagonal do quadrado? Então o raio é metade da diagonal do quadrado. Como a diagonal do quadrado é L raiz de 2, o raio é a metade desse valor. L raiz de 2 sobre 2. Seguindo. Nesse último caso, que é o hexágono é aquele polígono que vocês devem lembrar que se ele for dividido através do seu centro, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, se esse triângulo é um triângulo equilátero, isso significa que esse raio tem a mesma medida que esse lado. Ou seja, no caso do hexágono, o raio é o próprio lado do polígono. E se eu estiver falando de polígonos circunscritos? É complementar a esse. Vejam, se o polígono for circunscrito, esse tamanho é justamente esse complemento que ficou faltando. E você sabe que o baricentro divide essa mediana, quando eu comparo esse tamanho com esse, na razão de 2 para 1. Ou seja, esse pedacinho que está faltando é a metade desse. Logo, esse raio dessa circunferência vai ser metade desse, que vai dar L raiz de 3 sobre 6. Olhando para cá, muito simples. Se esse quadrado tem lado L, é imediato perceber que esse raio é exatamente a metade do lado do quadrado. Ou seja, o R é L sobre 2. E se o polígono for um hexágono, você vai se lembrar que ao dividir o hexágono através do seu centro, você forma triângulos equiláteros. Então aqui eu tenho um triângulo equilátero de lado L.
O que isso representa para o meu triângulo? A altura. Como a altura de um triângulo é L raiz de 3 sobre 2, esse raio que eu quero descobrir é L raiz de 3 sobre 2. Tá aí. 6 formulazinhas super importantes. Espero que tenham gostado. Tchau e até a próxima.